Trump prometeu tarifas. The U.S. Treasury has taken in $150 billion from tariffs and will be adding about $200 billion next month. This is truly the dawn of the golden age of America. Trump impôs as tarifas. Tá lá, vai lá, do jeito dele com as exceções, mas agora a pergunta que vem que vale alguns trilhões. Será que essa guerra toda tá dando um retorno? Porque segundo a Tax Foundation, que é uma organização independente especializada em política tributária e crescimento econômico, as tarifas de 2025 até elevaram a arrecadação. Mas a gente está falando de curto prazo. Os efeitos de longo prazo são bem menos impressionantes do que o discurso de campanha do presidente queria fazer parecer. Na projeção mais otimista, que ignora os impactos econômicos negativos, o pacote tarifário renderia até 2,3 trilhões em 10 anos. Mas, quando se considera o efeito real das tarifas na economia, e aí a gente coloca queda na produção, consumo mais fraco, renda mais comprimida, esse ganho despenca para 1,7 trilhão. E, com a retaliação de outros países, esse número encolhe ainda mais, 1,58 trilhão de dólares. Ou seja, a tarifa arrecada sim, mas menos do que parece e às custas do próprio crescimento. Mesmo assim, no curto prazo, a arrecadação subiu e os dados eles são públicos. Em 2025, os Estados Unidos já arrecadaram 87 bilhões em tarifas até julho contra 79 bilhões no mesmo período de 2024. E no acumulado diário, a diferença também aparece, 125 bilhões esse ano contra 98 bilhões no ano passado. Esses gráficos que foram elaborados pela própria Tax Foundation mostram que a curva da arrecadação tarifária está subindo, mas isso não significa que a estratégia esteja funcionando. Porque a arrecadação ela pode subir, só que derrubar a economia. E tem tarifa que dá um nó no próprio argumento. Porque, por exemplo, a alíquota prometida de 125% sobre produtos chineses, para citar um exemplo, reduziria a arrecadação em vez de aumentar. Isso porque, nesse nível, a tarifa ela desestimula completamente a importação. E sem importação, não tem imposto. Mas vem cá, vamos dar nome às tarifas, porque no pacote que o Trump lançou em 2025, não tem só uma medida isolada. E cada tarifa carrega um propósito, ou pelo menos deveria carregar um propósito. Seja fiscal, diplomático, tá bom, vai lá. Às vezes é um pouquinho de cada. Mas primeiro, vamos colocar a bola no chão. O que é que tá valendo? As chamadas tarifas da seção 232, elas estão ativas desde os tempos do primeiro mandato de Donald Trump. Elas atingem principalmente produtos como aço, alumínio, automóveis, autopeças e cobre. E elas seguem firmes no pacote de 2025. Sozinhas, essas tarifas, eles argumentam que arrecadariam 575 bilhões na próxima década, se a economia americana fingir que não sofre. Mas a Tax Foundation lembra, sofre e sofre muito. Com o impacto negativo no crescimento, esse valor real cai para 461 bilhões de dólares. Essas tarifas seguem em vigor, mas elas são só o começo. Vamos para a sopa de letrinhas. Eu não sei como é que fala isso, é IEPA. Cada hora eu vejo alguém falando de um jeito, porque é o coração do tarifácio de 2025. A base legal para esse International Emergency Economic Powers Act é uma lei americana que dá ao presidente poder para impor sanções e restrições comerciais em caso de ameaça estrangeira. O Trump pegou essa lei e usou como um trampolim. Sob este argumento, ele criou um novo bloco de tarifas que atinge produtos chineses relacionados ao fentanil, exportações do México e do Canadá, quase todo mundo que não seja amigo comercial dos Estados Unidos, para usar uma palavra bem simples, com aquela tarifa básica lá de 10%, e para fechar a tal da tarifa recíproca, aquela que diz que se você taxa a gente também taxa igual, enfim, ou mais. Esse pacote, se funcionar do jeitinho que Donald Trump quer, renderia 1,79 trilhão em 10 anos. Mas se você parar de olhar só o número e começar a olhar a economia, esse valor pode descer para 1,25 trilhão. E, se os países retaliam, como já estão fazendo, essa arrecadação cai ainda mais para 1,12 trilhão. E aí vem o ponto central dessa coluna. A tarifa virou um instrumento de política externa. Trump não está tentando só arrecadar, está usando essa tarifa como uma linguagem diplomática, como pressão comercial, como uma punição simbólica. Só que simbologia tem custo. E ele não aparece só no gráfico do Tesouro, porque enquanto o governo comemora a alta da arrecadação, o consumidor americano sabe que esse aumento na arrecadação vai significar também um aumento do dinheiro que sai do bolso dele. Literalmente. Porque, vamos para um exemplo bem prático, bem simples. Em julho, os Estados Unidos arrecadaram 28 bilhões de dólares em tarifas, um recorde mensal. Mas esse dinheiro não veio da China, não veio da Europa, não veio do Brasil. Quem está bancando essa alta são as empresas americanas que importam. E que elas vão repassar esse custo direto para o consumidor final. A tarifa, ela não some, ela vira preço, tá tudo no custo do container, que vai parar na gôndola do supermercado. É por isso que enquanto a arrecadação dispara nos gráficos, a inflação silenciosa começa a aparecer nos itens do dia a dia, no pão, no café, na cerveja, no peixe, no biscoito. E essa desconexão é o nó da política tarifária de 2025. O Tesouro engorda, mas o bolso do americano faz o quê? Ele emagrece. O governo arrecada, mas é a população que sente. Porque no final das contas, tarifa é imposto. A gente já falou sobre isso aqui. E imposto vem do preço que você paga para viver. E é aí que essa discussão vira outra coisa. Porque quando você defende tarifa como estratégia econômica, mas usa como uma retaliação política, o resultado não é só diplomático. Ele acaba sendo econômico também. E o eleitor, ele sente isso antes de entender qualquer sigla que a gente não sabe pronunciar.
Porque uma coisa é falar de tarifa sobre aço, chip, autopeça, outra bem diferente é quando a tarifa bate no bolso na hora de fazer supermercado. E a conta da guerra tarifária de Donald Trump chegou no carrinho do supermercado. Se ele não voltar atrás, né? Porque pode ser que ele volte atrás, sempre tem essa possibilidade. Aí o meu vídeo faz o quê? Envelhece igual leite não pasteurizado na beirada da rodovia ao meio-dia. Então, se ele não voltar atrás, entra em vigor mais uma rodada de tarifa sobre importações de mais de 80 países. E dessa vez, um alvo claro: alimentos. Segundo a mesma Tax Foundation que a gente falou antes, os Estados Unidos importaram 221 bilhões de dólares em alimentos em 2024. Desse total, 163 bilhões, quase 75%, já estavam sujeitos às tarifas da era Trump. E agora, com as tarifas recíprocas entrando em cena, esse custo vai subir. Alguns produtos que pagavam tarifas ali entre 10% e 30% vão passar da casa dos 35%. E, diferente de manufatura, aqui não tem muito como se proteger. Pega o caso da banana. Os Estados Unidos importam mais de 2 bilhões de dólares em bananas por ano, principalmente da América Central. E banana não é soja. Não dá para escalar a produção interna com uma facilidade grande. Só alguns estados americanos têm clima para isso. E mesmo assim, uma escala bem pequenininha. O mesmo vale para o café brasileiro, que agora vai enfrentar uma tarifa de 50% se ninguém tiver voltado atrás até esse vídeo sair. Não tem como fazer café brasileiro no Kentucky. Se o consumidor quiser manter o gosto do café brasileiro, vai pagar mais por isso. Não tem alternativa. O impacto não é só pontual. Os 5 grupos de produtos que serão mais afetados vão ser destilados, pães e biscoitos, café, peixe e cerveja. Só esses 5 somaram 46,5 bilhões em importações em 2024. E juntos eles representam 21% de tudo que os Estados Unidos importam em comida. Tá, e de onde é que vem isso tudo? Da União Europeia, México, Canadá, Brasil e China, os 5 maiores exportadores de alimentos para os Estados Unidos. Só a União Europeia, por exemplo, exporta 31 bilhões de dólares em alimentos por ano. O México, 17,6 bilhões. O Canadá, 15,6. E mesmo os parceiros do acordo comercial com o México e Canadá não escapam. Cerca de 63% dos produtos agrícolas do bloco ainda entram sem tarifa, mas os outros vão ser atingidos diretamente por aumentos que vão ser escalonados, até 35% no México e 30% no Canadá. Ou seja, mesmo os aliados comerciais estão pagando a conta. E para quem acha que o consumidor não vai sentir, a matemática é clara e várias vezes impiedosa. No caso da comida, o impacto é direto. Não dá para trocar banana da Guatemala por banana do Kansas. Não dá para trocar licor francês por uma vodka artesanal de Ohio. O Trump diz que a tarifa serve para proteger empregos e estimular a produção interna. Mas no setor de alimentos simplesmente não cola. Por quê? Falta clima, falta escala, não é o mesmo gosto, enfim. Às vezes falta só lógica mesmo, né? Qual que é o resultado prático? A tarifa sobe, a inflação vem atrás. E quem sente é o americano comum. E aí entra o argumento que fecha esse ciclo. O Trump quer usar essa arrecadação com tarifas como fonte para cortar impostos. E aí entra o que vem chamando de One Big Beautiful Bill Act. O nome é difícil. Um projeto que promete novos cortes de imposto de renda para famílias americanas, suportado justamente pelo aumento de tarifas. Só que essa lógica tem um problema. As tarifas que arrecadam agora, elas acabam anulando o próprio benefício dos cortes logo depois, ou seja, a conta não fecha. De acordo com os cálculos da Tax Foundation, as tarifas implementadas por Trump entre 2018 e 2025 vão custar uma média $1.270 por família americana só em 2025. E esse número cresce em 2026, chega a $1.619 por família. E isso sem contar os impactos secundários, como inflação e perda de poder de compra. Então, vamos organizar direitinho esse raciocínio aqui, porque tá muito confuso. O governo ele arrecada com tarifa, promete devolver via corte de imposto. Só que a tarifa entra no preço agora, na conta do supermercado, como a gente já falou aqui antes. O corte do imposto é futuro, é incerto, é um nome bonito e a gente não sabe quando é que vai entrar, às vezes nem chega para a maioria da população. Qual que é o resultado? O americano paga 2 vezes. Paga mais no mercado e ainda corre o risco de nem sentir o alívio do tal imposto de renda. Todo mundo sabe disso. Usar tarifa para financiar corte de imposto não é só ineficiente, é regressivo, porque o aumento de preços atinge todo mundo, inclusive quem ganha pouco e nem paga imposto de renda. E mais, mesmo do ponto de vista fiscal, a conta ela não fecha. Porque a arrecadação das tarifas ela não vai cobrir o custo dos cortes, pelo menos que Donald Trump está prometendo. Ou seja, o governo até engorda a arrecadação de um lado, mas se compromete com um gasto maior do outro. E isso sem falar nos efeitos colaterais da guerra comercial. Menos comércio, menos produção, menos crescimento e mais custo interno. No fim, o que a gente tem? Um paradoxo fiscal. Tarifa que arrecada, mas não sustenta. Imposto que alivia, mas não compensa. E um consumidor que paga agora, na esperança de economizar depois, mas que, na prática, só vê o carrinho de compras cada vez mais caro a cada semana. É isso. Gostou? Curte, compartilhe. Na segunda-feira que vem, às 9h30 da manhã, tem mais uma coluna aqui. Porque eu não vou passar raiva sozinha aqui no Estadão. Porque a gente segue aqui, acompanhando cada tarifa, cada nó e cada promessa que a conta não fecha.